A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fan de Comunicação. Tem sempre o oferecimento da Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, continuamos em pandemia, não é? Ai, cansados, mas vai passar. Não vamos perder a fé, a esperança e o foco. E, claro, cuidar-se. Né? Precisamos nos cuidar cada vez mais enquanto a vacina não chega para todo mundo. E você já sabe, o lema é uso de máscara, higienização das mãos, evitar as aglomerações. Se puder, reduza o tempo de permanência na rua, só sai estritamente o necessário. É você cuidar da sua saúde e do próximo também, de quem você ama, tá certo? Bom, nosso Viva Bem de hoje, gente, nós vamos falar de uma coisa que está afetando muito a nossa saúde. Sabe o que é? O sono. É isso mesmo, o sono sendo afetado pela pandemia. Pois é, nós vamos conversar com a fisioterapeuta do sono, Moara Rocha, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Sergipe. Também nós vamos falar no quadro Alô Doutor. Hoje o nosso bate-papo é com a pediatra Ana Jovina, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Nós vamos falar sobre as doenças respiratórias, as gripes, os resfriados, que nessa época do ano é muito comum. E agora, além disso, a gente tem a Covid, mas muito comum nas nossas crianças. E quais as orientações que ela passa aos pais, tá certo? Então fica aí sintonizado no nosso Fan FM e lembrando também que a gente tem o programa no Spotify. É isso mesmo, perdeu? Quer acompanhar os programas anteriores? Vai lá no Spotify da Rede Fan FM e você localiza tudo do Viva Bem, tá certo? Vou ao intervalo e volto já já. Qualidade de vida. O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras. A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença. Adoce a sua vida com saúde. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Entrevista. Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. E como anunciei no início do programa, vamos falar sobre o sono. Você está dormindo bem? Essa pandemia tem tirado o sono da gente, não é isso, gente? Pois é, eu tenho certeza que você também está afetado. Bom, quem está comigo na linha para um bate-papo, conversar conosco sobre isso,
sobre a importância do sono. É a fisioterapeuta do sono, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Sergipe, Moara Rocha, que gentilmente conversa conosco, já esteve aqui no Viva Bem já há um tempinho atrás e volta para esse bate-papo. Moara, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magna, bom dia a todos os ouvintes, e eu que agradeço mais essa oportunidade de estar conversando sobre esse tema tão importante que é o sono. Pois é. E Moara, tenho certeza que essa pandemia tem tirado o sono de muita gente, em todos os sentidos, pela preocupação e afetado o nosso sono. Isso é verdade? Você tem recebido essa queixa? Vocês da Associação Brasileira do Sono têm observado isso? Sim, Magna, bastante. O sono foi diretamente impactado com a pandemia, tirou realmente o sono da população pelo fato do medo da doença, da incerteza econômica, todo esse contexto que todos nós estamos vivendo desde o ano passado. Então, desregulou o relógio biológico de todo mundo. Uhum. Pois é, e aí as queixas, as principais queixas que chega a vocês, ao consultório, aos especialistas, é causado, claro, assim, pela pandemia, mas é mais o medo, é a incerteza, e aí essas pessoas estão dormindo menos, ou algumas até acabam dormindo até mais do que o que deveriam. Exatamente o que tem chegado a vocês? Magna, o principal distúrbio do sono, gerado agora com a pandemia, é a insônia. Realmente a dificuldade que as pessoas estão tendo para iniciar o sono, ou até para manter o sono, aquelas pessoas que acordam no meio da noite e não conseguem dormir mais. E isso tem gerado um estresse muito grande. Também o quadro de ansiedade, né, essa parte nervosa do sistema nervoso das pessoas tem afetado, levado a desenvolver a insônia. Nós temos inclusive uma insônia que já foi gerada com a pandemia que se chama coronassônia. Para a gente classificar a insônia, sim, para a gente classificar a insônia, a pessoa ela precisa ter essa dificuldade com o sono, pelo menos 3 vezes na semana nos últimos 3 meses. Como a gente já vai há mais de 1 ano de pandemia, então a gente já tem coronassônia. Gente, que coisa, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse nome. É bem interessante mesmo, e a grande maioria tem essa dificuldade, Magna. A procura maior a maior queixa é: não consigo dormir, o que é que eu faço para poder dormir, porque eu não consigo pegar no sono. Uma coisa que a gente observa é que no começo da pandemia, claro, nós já estamos há 1 ano, passando um pouquinho, né, desde quando tudo começou, e tudo muito novo, e ainda é tudo muito novo, muita gente passou a ficar em casa, né, o serviço home office, e ajustar essa rotina que você levou o trabalho para casa. Algumas pessoas já tinham essa prática, mas você levar para casa de uma forma diferente e associada a isso por medo, por aquela história do fique em casa e uma série de cuidados, claro que não tem como a gente não sofrer, não impactar com isso. Eu também já ouvi pessoas que aí por causa disso e dessa permanência em casa bagunçou realmente todo esse relógio biológico e aí ela não conseguiu mais ajustar esses horários de tempo, que é o ideal, que você, apesar de estar em casa, no seu home office, você procure manter a rotina. E muita gente acabou bagunçando essa rotina, não é isso? Então isso é uma coisa ruim. O ideal seria manter a rotina. Exatamente, manter uma rotina de horários, ter horário regular para dormir, para acordar, o horário de iniciar o trabalho, da mesma forma que as pessoas costumavam se preparar para o trabalho, então mesmo em casa, se preparar para o home office, separar um local da casa para que esse trabalho ele seja executado. É muito importante ter aquele compromisso. Ali é o seu escritório, naquele momento você trabalha. Quando você encerra as atividades, você retorna para as atividades da casa. E vai seguindo dia após dia. O que a gente chama, Magna, desses horários regulares que nós tínhamos antes de sair de casa, levar a criança no trabalho, entrar no trabalho, sair, os compromissos externos, eles são pistas sociais.
E essas pistas, elas são responsáveis em estimular o nosso cérebro, né, avisar que são aqueles horários e que depois daquilo ali você vai chegar em casa e vai dormir. Então isso é muito importante, é fundamental. E outra coisa importante, como você falou, né, das pessoas levarem o home office para casa, é não estender a cama virar um home office, né, que também acontece, fazer do seu quarto o seu escritório. Então isso não pode acontecer. O quarto é o local que você precisa repousar, dormir. Se você associa ao trabalho, você vai gerar mais tensão naquele ambiente. Então o seu cérebro ele não vai associar que ali é um momento de relaxamento, que você precisa se entregar àquele momento de descanso. E sim, ele vai associar sempre níveis mais altos de estresse, aí vai aumentar cortisol e vai bagunçar tudo. Olha que dica importante que alerta em relação a essa questão da separação de ambientes dentro de casa, principalmente você que está aí em home office. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta do sono, Moara Rocha. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Sergipe, aqui no nosso Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Bom dia, Magda Santana e todos os nossos ouvintes. Aqui fala a sua fonoaudióloga Neuza Salles. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analise se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. E procure enxergar, ouvir em que situação a sua voz se modifica, que ela não fique igual o tempo todo com todas as pessoas, ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família, com os colegas de trabalho, ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou. Gostou da dica de auto-perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá. @DRA Neuza Salles Fono. Até lá! Viva Bem! Bom, gente, nós estamos conversando com a fisioterapeuta do sono, Moara Rocha. E a gente está falando sobre esses... Agora, ela estava falando sobre o ambiente, para você não misturar. Você que está em casa, independente até de pandemia, né? Eu acho que a gente tem muito essa mania de transformar o quarto num local de trabalho, ou de repente outro espaço da casa, e acaba bagunçando muito certas rotinas e hábitos. A pandemia, então, eu acho que isso bagunçou mais ainda. A Moara estava fazendo um alerta. Você estava lembrando que o quarto realmente ele não deve ser um ambiente de trabalho, é isso, Moara? Exatamente. O quarto ele tem que ser preparado para dormir. Então, o quarto ele não pode ter ruído, ele tem que ter pouca luz ou nenhuma luz, com uso de cortina, uma temperatura adequada, roupa de cama sempre limpa e confortável, o mais organizado possível. E um lembrete muito importante é que o pijama, ele não é uniforme de trabalho. Então, o pijama ele deve ser usado apenas para dormir. Se você está no home office e você vai realizar suas atividades fora do quarto, você tem que se vestir para o trabalho. Claro que você está em casa, usa roupa mais confortável, uma roupa mais à vontade. Mas o pijama, ele é uma pista para que o seu cérebro entenda que está na hora de ir para a cama. Se você utiliza para o trabalho, na hora que for dormir, ele não vai associar a esse fato. Muito interessante. Olha a dica legal que a gente... que bobagem. Não, gente, olha só como isso é importante. Como disse a Moara, gostei dessa história, que você vê o seu cérebro, tá? Você de repente, é ele quem controla tudo, né? Então, se você não desajusta isso, com certeza vai impactar, né? Na tua rotina, no seu bem-estar e na sua saúde.
postergação do sono. Eu vejo muita gente que de repente briga com ele. Tá fazendo alguma coisa, vem aquele soninho, aí para. Aí ou vai olhar um WhatsApp, ou vai fazer alguma outra coisa. A gente tem que respeitar a hora que o sono chega? Sim, nós devemos sempre respeitar o nosso ritmo. Todos nós temos um horário, né, que a gente já consegue ir para a cama, já sabe, por conta da pressão do sono, que fica aquele peso, aquela moleza antes de deitar, né, como você falou, o sono vem. Então é indicativo que você precise dormir. E se você fica retardando esse início do sono, você fica com um tempo de sono curto. Consequentemente, você vai ficar privado do sono, vai acabar desenvolvendo a síndrome do sono insuficiente. E no longo prazo pode ter efeitos muito sérios no organismo. Uhum. Eu queria que você passasse um pouco desses efeitos, dessas consequências de uma noite mal dormida, dessa postergação do sono para a nossa saúde. Tudo bem, vamos lá. Uma noite mal dormida, ela impacta num baixo rendimento no dia seguinte, vai ter problema com memória, a dificuldade com concentração, alterações comportamentais, alterações de humor, alteração também, né, na verdade, com as relações interpessoais. Em relação a dores musculares também, a pessoa que não dorme bem vai ter uma chance maior de ter dor muscular. Tudo isso vai impactar diretamente no próximo dia, que é quando você precisa estar ativo para poder desenvolver as suas atividades. Uhum. E Moara, para a gente encerrar, mas com a promessa que eu garanto aos nossos ouvintes de um próximo bate-papo, para que a gente fale muito mais sobre o sono e sobre os benefícios do sono para a nossa saúde e com mais orientações. Eu queria que você falasse aí, dando mais uma vez, reforçando as dicas e o que pode ser feito para quem está sofrendo com insônia, ou independente até da insônia, que está com o seu sono afetado por conta da pandemia. Que orientações você passa, que dicas você passa para as pessoas começarem a tentar restabelecer a normalidade? Estabelecer um horário para dormir, para acordar todos os dias, evitar refeições pesadas antes de dormir, evitar também o uso de estimulantes à noite, da família do café, da Coca-Cola, chá preto, mate, chá verde, evitar essa ingesta, fazer atividades relaxantes à noite, se preparar para dormir, criar um ritual, ou seja, estabelecer um horário de encerramento das atividades laborais, né, de trabalho, e a partir daquele momento começar a desacelerar. O sono é um momento de entrega, é onde a gente reconecta, é onde a gente se prepara para conseguir enfrentar o outro dia da melhor forma possível. Uhum. Então, se você consegue fazer essa sequência, né, sempre estar executando, você vai conseguir dormir um pouco melhor. Caso não consiga, eu sugiro procurar um especialista. Uhum, é bom isso, né? Porque às vezes muita gente, eu acho, que acaba precisando dessa ajuda do especialista para conseguir ordenar isso melhor. Finalizando de verdade, aqui sempre vai surgindo uma coisinha. Aquele soninho após a refeição, após o almoço, isso é importante. E quantas horas de sono seriam necessárias para que a pessoa possa ter um ritmo de vida tranquilo, ter uma saúde legal? Vamos lá, o cochilo ele é facultativo, ele é opcional, mas ele pode ser realizado sim e ele é benéfico, tá? Então, no máximo 30 minutinhos já dá para revigorar o organismo e ficar pronto para o próximo turno. Certo. Isso a gente consegue orientar. Agora, não recomendamos que esse cochilo ele seja mais de 1 hora, mais de 45 minutos, porque aí vai diminuir aquela pressão do sono que eu citei, que a gente já sente aquela moleza querendo dormir à noite. Então, se a gente faz isso, a gente retira um pouco dessa pressão do sono, se a gente prolonga o cochilo à noite. Certo. E em relação à quantidade de horas de sono, cada um tem um ritmo, como a gente falou. Então, o que nós sabemos é que o adulto ele precisa dormir entre 7 e 9 horas,
e que por isso se fala tanto em 8 horas por noite. Mas tem pessoas que conseguem dormir um pouco menos, 6 horas, e ficam bem, como também tem pessoas que precisam de um pouco mais de sono para se sentirem melhores, mais dispostas. Então, eu sugiro que você preserve o seu sono ao máximo e respeite o seu ritmo. Muito bom, muito bem. Moara Rocha, fisioterapeuta do sono, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Sergipe, muito obrigada por participar aqui do Viva Bem, trazer essas orientações, essas informações tão importantes de como o sono faz muito bem à nossa saúde, ele é reparador, ele revigora. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Um grande beijo para você, um bom domingo. Obrigada, até breve. Um abração. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, vamos agora começar o nosso quadro Alô, Doutor. Alô, doutor. Alô, doutor. Bom, nosso quadro Alô, Doutor, recebendo a doutora Ana Jovina, que é presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Está conosco de volta aqui no Viva Bem para um bate-papo. Como nós anunciamos no início do programa, nós estamos começando aquela época de chuva, época de muitas viroses e ainda por cima, ainda estamos em pandemia. E claro, a preocupação é muito grande com as nossas crianças. Os pais ficam cada vez mais aflitos com isso. Doutora Ana Jovina, bom dia. Muito obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magna. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Bom, doutora Ana, então vamos falar dessa preocupação, né? Estamos em pandemia, infelizmente se estendendo cada vez mais e, ao mesmo tempo, a preocupação com as nossas crianças, porque é uma época de viroses, é uma época de muitos resfriados. Qual a orientação? E realmente é importante que os pais fiquem atentos? Essa preocupação é realmente necessária nesta época do ano? É sim, Magna, é sim. Nos meses de março, abril, maio, a gente vê um aumento, sim, das doenças respiratórias, das infecções respiratórias. Então, é importante que os pais tenham cuidados com os seus filhos, principalmente nessa fase que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo está vivendo a pandemia e em que estamos com a escassez importante de leitos, as urgências lotadas. Então,
esse ano a gente tem que redobrar a atenção com as nossas crianças. Doutora Ana, falando especificamente da pandemia, para a gente voltar à questão das viroses, nessa época que é sempre do ano muito comum, mas falando da pandemia, os pais sempre ficam muito assustados e as crianças ficaram sempre naquela condição de ser vetor. De criança, cuidado com a criança, tira a criança da escola, não, a criança retorna às aulas, vamos ter os cuidados porque as crianças elas podem ser assintomáticas, tudo ainda é muito misterioso, desde o começo da pandemia até agora. A criança realmente, ela ainda continua sendo, eu não vou chamar de criança ser um risco, porque é uma coisa tão assustadora a gente colocar, a criança com esse peso de responsabilidade, mas enfim, de ser vetora, de transmitir com facilidade. Infelizmente, o que é que nós temos a dizer em relação a isso, doutora? No começo da pandemia, em março do ano passado, quando a pandemia chegou pesado aqui no Brasil, a gente tinha as crianças como grandes vetores, grandes responsáveis pela disseminação, super propagadores. Só que hoje a gente sabe que não é assim. As crianças, elas sempre foram responsáveis pela propagação de vírus respiratórios, influenza, vírus sincicial, rinovírus, mas no coronavírus não é assim que a gente está vendo. Então, a gente sabe que as crianças têm uma possibilidade menor de adoecer. Quando adoecem com muito menos gravidade, tem a possibilidade muito menor de adquirir a doença, de evoluir para doença grave ou doença crítica, e que também não é um super propagador. O período que a criança elimina o vírus parece ser menor e a quantidade de vírus também parece ser menor. A gente não vive uma fase de certezas, A gente nunca tem certezas absolutas. Mas hoje, o que nós sabemos da pediatria da criança, quanto super propagador, é que não é, na verdade, um super propagador. Já é um alento, Porque sempre foi um susto muito grande para as crianças entenderem isso, para as crianças ficarem distante, das pessoas. Claro que nós temos ainda que continuar tendo os cuidados necessários, elas também precisam usar a máscara, A gente vê os pequenininhos usando, mas não com esse peso nas costas, tão grande das nossas crianças. As medidas de segurança devem ser, sim, adotadas pelas crianças. Assim, as crianças maiores de 2 anos devem, sim, usar máscara, serem ensinadas de forma tranquila, sem pressão, a usar máscara, a lavar as mãos, a manter o distanciamento, a seguir o que a gente chama das regrinhas de ouro, para a redução da propagação. Mas pois não devemos imputar às crianças a culpa de ser um grande disseminador. Não, de jeito nenhum. Inclusive, até quando a doutora Jovina toca nesse assunto, é importante que a gente aproveite isso. Eu acho que é aquela história de legado, infelizmente, de uma coisa tão difícil e terrível e ruim, mas que as pessoas aprendam a incorporem esses hábitos tão importantes, dessas chamadas regrinhas de ouro, desses hábitos tão importantes de higienização das mãos. E que se a gente começa desde cedo as nossas crianças educadas assim, eu acho que nós teremos adolescentes e adultos mais responsáveis, mais cuidadosos com a saúde, não é, doutora? Isso, concordo plenamente com você, Magna. A gente está vendo aí os adultos não se preocupando com essas regrinhas de ouro, que são essenciais, primordiais, fundamentais, que devem ser seguidas, que são comprovadamente eficazes na redução da propagação do vírus. E as crianças estão crescendo sabendo dessas regrinhas e aprendendo a usar. Então, eu acho que a próxima geração será uma geração mais consciente dos cuidados sanitários, das regras sanitárias, porque estão vivendo isso, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento, e aprendendo a importância disso. E que a gente está vendo hoje as crianças ensinar aos adultos. E eles se comportam muito bonitinho nas escolas, nos consultórios, eles aprendem isso direitinho. É verdade. Eu aproveito aqui e lembro minha afilhada, ela tem um cuidado muito grande quando vai em minha casa, e aí o meu pai, que já é bem idoso, e ela chama o vovô Antônio, mas ela sempre vai com tanto cuidado, e ela olha assim de longe, a vontade de abraçar, e ele tem também vontade de abraçar, mas aí ela não pode ainda, assim. Então, você percebe realmente isso dessas crianças,
elas começando cedo com uma responsabilidade, mas uma responsabilidade benéfica e com uma esperança mesmo que tenhamos aí adultos mais responsáveis, que respeitem mais o outro, respeitem mais o próximo. Isso é uma coisa muito boa, muito positiva, né? Muito positiva. Exatamente, exatamente. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com a presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, a pediatra doutora Ana Jovina, neste período que nós temos de chuva também, o período que nós estamos vivendo de pandemia, falando um pouco das nossas crianças e os cuidados nessa época de muitas viroses. Nós estamos conversando no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, de volta com o Minuto da Longevidade. Vocês lembram do minuto anterior que falamos sobre o processo de envelhecimento? Pois é, agora vocês já sabem que esse processo se inicia a partir dos 30 anos de idade e é caracterizado por perdas. Assim, ao longo dos anos, teremos um conjunto de perdas que farão o idoso, o indivíduo mais vulnerável, adoecer e a morrer. Vamos dar exemplos de algumas perdas? Pois é, falando da composição corporal, nós perdemos durante o processo de envelhecimento massa magra como massa muscular, massa óssea, perdemos coordenação, perdemos equilíbrio e perdemos água, em torno de 1% ao ano. Assim, quando chegamos na terceira idade, temos tendência em ter mais fraqueza, em ter uma marcha mais alterada, em aumentar o risco de quedas, em fraturar os ossos e a desidratar. Como fazer então para reduzir este risco? É necessário, durante todo o processo de envelhecimento, o exercício resistido, a prática de atividade física, e assim a gente vai ganhar massa magra, vamos ganhar equilíbrio, coordenação. Além disso, é importante lembrar de beber água, mesmo que não tenhamos sede. Esse processo ativo é que nos ajuda a minorar os nossos riscos e nos formar idosos ativos e independentes. Fique atentos a Minuto da Longevidade e vamos aprender um pouquinho mais como envelhecer saudavelmente. Até o próximo minuto. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Voltando aqui com a doutora Ana Jovina, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Bom, doutora Ana, nessa época de virose, nós estamos também na época da vacinação contra a influenza. E as crianças precisam ser vacinadas. Os pais estão levando, mas alguns ficam também com receio. Continuamos, infelizmente, enfrentando algumas dificuldades em relação à vacina. E eu gostaria que a senhora pudesse reforçar a importância dela para a saúde das nossas crianças. Muito bem lembrado, Magna. Pais estão com muito medo de procurar os postos de saúde, tanto é que em 2020 a cobertura vacinal no Brasil caiu assustadoramente, não só no Brasil, caiu em todo o mundo. Sim. Mas nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar de vacinar, porque a gente vai ver, como já estamos vendo, doenças erradicadas voltando, né? Então isso é muito perigoso. Então agora estamos vivendo a campanha contra a influenza, a vacinação contra a influenza, e os pais precisam sim levar os filhos aos postos de saúde, os menores de 6 anos. Os postos estão funcionando de forma adequada, estão se cercando de todos os cuidados para diminuir a propagação do vírus, e os pais indo de máscara, evitando que as crianças toquem em objetos, toquem em paredes, em portas, mas precisa, porque nesse momento, a gente protegendo a criança contra a influenza, contra o vírus essencial, contra o H1N1, a gente vai estar evitando as doenças respiratórias, e que são fatores confundidores, são doenças que confundem com a Covid, né? Então, livrar as crianças de influenza, dá para que a gente não faça essa confusão de influenza, Covid, para que eles adoeçam menos, propaguem menos também a influenza. Então, tem que vacinar. Não só vacinar contra a influenza, mas manter
o calendário vacinal atualizado. Uma coisa que a doutora Ana Jovina toca que é interessante, que infelizmente a gente já vinha sofrendo isso com essa dificuldade de se atingir a meta, doenças, outras voltando, a exemplo do sarampo, voltando e preocupando aí as autoridades de saúde. Ela é uma autoridade na área de saúde, presidente de uma sociedade, né, de especialidade. Então, infelizmente, sofremos com fake news e ainda vem uma pandemia. E, lamentavelmente, esse desserviço. E essas doenças que já deveriam estar erradicadas, não existindo, elas voltam. E elas voltaram, como disse a doutora Ana Jovina. Além do sarampo, outras doenças também são perigosas para as nossas crianças e trazem sequelas e efeitos gravíssimos. Essa campanha, até antes mesmo da pandemia, né, contra as vacinas, esse desserviço, algo foi muito negativo e nos trouxe aí um retrocesso grande, não é, doutora? É verdade. As fake news, os movimentos anti-vacinas, isso atrapalhou muito a vacinação, a ida dos pais aos postos de saúde. E qual foi o resultado? Sarampo de volta, poliomielite, que é uma doença grave, uma doença incapacitante. A gente já tem relato na América do Sul de difteria. Magna, eu tenho 27 anos de formada, eu nunca vi uma difteria. Gente. E agora a gente já tem relato de difteria, que é uma doença extremamente grave, que causa obstrução respiratória. Então a gente já teve aqui na América do Sul relatos, já foi ligado o alerta, nós já recebemos o alerta do Ministério da Saúde para que a gente reforce, que a gente pense na possibilidade dessa doença aparecer novamente no Brasil, né? Então isso é muito triste, são doenças que temos como evitar, são doenças imunopreveníveis. Então não levar a criança ao posto favorecer o retorno da doença. E vacina não é um direito não, gente. Vacina é uma obrigação. Nós não temos o direito de nos vacinar, de vacinar nossos filhos, nós temos a obrigação. Porque para a gente atingir aquela imunidade de rebanho que tanto se fala, é necessário que a cobertura vacinal esteja alta, para que a minha vacinação proteja aquele que não pode se vacinar, como por exemplo o paciente imunossuprimido não pode tomar vacina contra a varicela, não pode tomar febre amarela. Então, para que ele não tenha febre amarela, para que ele não tenha varicela, eu tenho que não ter. Eu tenho que estar protegida para eu não passar para aquela pessoa que não pode tomar. Esse é o efeito rebanho, né? Então, é uma proteção individual e coletiva. Nós precisamos, sim, voltar a ser aquele país que vacina, voltar a ser exemplo para o mundo nas nossas campanhas, nas nossas coberturas vacinais. Isso depende de cada um, né? Verdade. E tanto estudo, né? Depois de uma conquista da ciência e da medicina, é a vacina, e infelizmente a gente ainda se depara com pessoas contrárias a ela ou pais que não têm a responsabilidade, né, de cuidar dessas crianças, de tomar, de levar, manter o calendário vacinal, a cadernetinha de vacina em dia, né? É a vida do seu filho que está em jogo. Doutora Ana, a vacina contra a Covid que está aí, ela é um ganho da ciência, mas ainda, de certa forma, ela é nova. Em alguns países, a gente já ouve falar dessa ampliação. Estados Unidos, por exemplo, de vacinar 16 anos, já há estudos de vacinar 12 anos. Por que nós não temos ainda tanta segurança ou esse avanço para que as crianças sejam vacinadas contra a Covid? Quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa na proteção daquele grupo que tem o maior risco de adoecer e aquele grupo que, caso adoeça, tenha a forma mais grave da doença. Então, na Covid, se verificou que a criança tem o menor risco de adoecer e, quando adoece, tem o risco menor de desenvolver a forma grave. Por isso que os primeiros testes das vacinas não foram feitos nesse grupo, nas crianças e adolescentes. Então, se testou idosos, se testou profissionais de saúde, se testou doentes crônicos, que é o grupo que adoece com maior gravidade. Então, por isso que na primeira, segunda e terceira fase, agora nesses testes iniciais, não foram utilizadas as crianças. Então, agora que se já conhece que a vacina é segura,
que a vacina é eficaz e que os estudos de mundo real, os estudos de efetividade, que estão mostrando como se comporta na população mesmo no mundo real, estão mostrando que a vacina é altamente efetiva. Então, agora já está se pesquisando nos grupos que não foram pesquisados antes. Gestantes, lactantes, crianças. Então, logo em breve, a gente vai ter o resultado dos estudos nesses grupos e, com certeza, será ampliada a vacinação. Os estudos das crianças estão mostrando resultados promissores. Não vai demorar muito a chegar a vacina contra a Covid para a população infanto-juvenil, não. Nós estamos conversando com a doutora Ana Jovina, pediatra, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Herardo Costa, seu personal trainer, chegando para falar com você sobre como você avalia os seus resultados. Porque você malhou, você controlou sua alimentação. E agora? Como é que esses resultados que apareceram estão sendo avaliados por você? Como é que você está entendendo esses resultados? Você ficou mais forte, você ficou mais magro, você ganhou mais massa magra, você harmonizou seu corpo, você está mais disposto, mais disposta. Como é que você está avaliando isso? Só com a balança? Quando você sobe na balança, então aquilo ali é o seu avaliador de resultados? Se for isso, está tudo errado, viu, galera? O negócio é o seguinte, a avaliação dos seus resultados passa por uma multifuncionalidade. Você tem que realmente usar a balança, você tem que também ver as suas medidas de roupa, né? O cinto que estava no primeiro buraquinho agora está no terceiro, isso significa que você perdeu medidas. A biometria é uma excelente forma de você saber como esses resultados estão se projetando no seu corpo, porque a biometria traz para você as medidas que você tem agora, né? Como estavam antes, como estão agora. Então a avaliação do resultado das suas atividades passa por muitos critérios, e dentre eles o seu psicológico. Você está se sentindo bem? Você está tranquilo? Você está feliz? A sua autoestima melhorou? Então use todos esses critérios para dizer se realmente o que você está fazendo está te trazendo benefícios, tá legal? Mas não só pela balança, nem só pela fita métrica, né, que você bota na cinturinha para dizer eu emagreci, e nem só pelas suas medidas de roupa. Todas essas coisas têm que estar combinadas, valeu? Então essa aí é a nossa dica, e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Doutora Ana Jovina, esse é um período realmente crítico das viroses, como nós tínhamos começado aqui a nossa entrevista falando sobre isso, e infelizmente são sintomas de uma gripe, características muito parecidas com a da Covid. Tá? Não é que a criança esteja imune, ela quando contrai a doença, tem aquelas que não evoluem tanto assim, é mais fácil de se contornar, apesar de que infelizmente já tivemos aí registros de óbito em crianças. Mas como os pais devem agir e como tentar distinguir, porque a gente sabe que anos anteriores, quando não tínhamos a Covid, nós tínhamos as urgências lotadas, sempre superlotadas, com as criancinhas doentes. E era sempre muito, muito assustador quando a gente via a busca até de atendimento e às vezes até unidades que fechavam até as portas porque não dava vazão a tanta criança gripada, resfriada, com essas viroses. E aí, como orientar os pais, como distinguir essa sintomatologia? Exatamente, Magna. No período pré-pandemia, antes da Covid chegar, essa época era a época que os hospitais prestam atendimento à criança estavam super lotados. Todos lembram. O Hospital Santa Isabel, o Hospital João Alves, o Hospital São Lucas, cheio de crianças, porque é o período de maior transmissão dos vírus respiratórios. Então, o ano passado e esse ano, a gente está vendo uma redução desses casos. As urgências infantis não estão lotadas, mas os internamentos estão. As doenças respiratórias não Covid, elas continuam acontecendo, numa quantidade menor. E hoje, como os pais têm medo de ir para o pronto-socorro, eles estão evitando nas doenças mais leves, estão ficando mais em casa.
Mas aqueles que estão indo ao pronto-socorro, a gente está vendo uma certa gravidade. Não na proporção que a gente via há 2, 3 anos atrás, que a gente via no período pré-pandemia, não. Esse período de urgências lotadas, de UTIs lotadas, nós vivemos na pediatria todo março, abril, maio, junho. O ano passado não, esse ano não. A gente sabe que a COVID se manifesta quando tem sintomas na criança. 70% das crianças têm sintomas de infecção de via aérea superior. Então, uma tosse, uma dor na garganta, uma coriza, uma molezinha, um mal-estar, que são sintomas semelhantes a todas as infecções respiratórias. O influenza vai fazer isso, o rinovírus vai fazer isso, o coronavírus vai fazer isso. Então, clinicamente, Magna, a gente não tem como dizer se é COVID, se é gripe, se é resfriado, que a manifestação é muito semelhante. Então, eu sempre falo, diante de sintomas respiratórios, a gente tem que fazer o exame da COVID, que é o que a gente tem para fazer. E nós não estamos tendo dificuldade de fazer os exames aqui no estado de Sergipe, não é? Sergipe é um estado que testa, que tem exames disponíveis para a população. Então, todo sintoma respiratório hoje precisa ser feito, o RT-PCR, o examezinho do cotonete para a COVID, entre o 3º e o 7º dia. Porque no momento que você faz o diagnóstico, você isola esse paciente e você diminui a propagação, o paciente e os contactantes, e você diminui a propagação. Quando vem negativo, lhe acende o alerta para outros vírus e você vai ficar atento às complicações que os outros vírus podem acontecer, uma bronquiolite pelo vírus essencial respiratório, a uma pneumonia. Então, é importante sim fazer o diagnóstico diferencial através do exame. E temos que ter cuidado porque é o período de maior circulação dos vírus respiratórios. De repente, doutora, será que por conta de todos esses cuidados que agora estamos adotando para a prevenção da Covid, e aí as nossas crianças também, muitas estão com aula remota, né? Nem todos estão na escola, enfim... Será que, de repente, há a possibilidade, e as crianças usando máscara, a questão da higienização das mãos, elas estão sendo até bem mais obedientes. Será que, de repente, a gente pode ter uma redução de casos das viroses, dessas mais comuns? Com certeza, com certeza. A adoção das medidas sanitárias, ela vai reduzir não só a contaminação pelo coronavírus, vai reduzir a contaminação por todos os outros vírus e a lavagem da mão até por doenças bacterianas também, né? Então, o fato da gente estar usando máscara, lavando as mãos, isso protege a gente contra as doenças. Então, eu digo que eu sempre peguei todas as gripes das crianças. O ano passado eu não tive um espirro, uma tosse. Porque agora eu usava máscara quando eu estava doente, né? Quando eu estava doente, eu examinava meus meninos de máscara. Agora eu uso máscara o tempo inteiro. Então eu não estou adquirindo os vírus deles. É tanto que assim, eu estou há um ano, o tempo todo atendendo, não tive Covid, Magna, porque eu faço a proteção como tenho que fazer. Então eu não tive Covid e atendendo Covid. Então a proteção funciona, e funciona não só contra o coronavírus. A gente diminui as doenças diarreicas, porque os pais estão lavando muito as mãos, as próprias crianças estão lavando as mãos. Então, aquelas doenças de disseminação, que a gente chama de fecal oral, diminui a transmissão também através das lavagens das mãos. Os cuidados de higiene dentro de casa, a gente está entrando em casa hoje descalço, a gente está descartando rápido as roupas, tomando banho toda vez que chega em casa. Então, esses cuidados diminuem não só a contaminação pelo corona, diminui pelos outros vírus também, por outras bactérias também, né? Então, nossas crianças estão adoecendo menos. E o fato de não estarem nas escolas, as crianças são propagadoras de outros vírus respiratórios, não de corona. Então, isso também está contribuindo para a diminuição das gripes, dos resfriados, das bronquiolites. E o que a gente viu, que os estudos mostraram lá fora, é que a reabertura das escolas não aumentou o número de casos de coronavírus entre as crianças. A gente sabe que as nossas crianças se contaminam no domicílio, se contaminam dentro de casa, justamente porque a possibilidade de uma criança transmitir para outra o coronavírus na escola é pequena. A possibilidade maior é do adulto transmitir para a criança. Já dos outros vírus, do H1N1, do H2N3, do rinovírus, a possibilidade de uma criança transmitir para outra é grande.
Então, como eles estão de máscara e muitos estão em casa, não está transmitindo os outros vírus também, né? Uhum. Olha que interessante, né? Como é bom a gente ir conhecendo e saber, né, dessas avaliações, dessa situação que é para servir até de experiência de controle, né? Para quando tudo isso passar, que é com fé em Deus, logo com vacina para todo mundo, mas que essas medidas de segurança, medidas sanitárias, elas sejam incorporadas, as nossas crianças aprendam mais e os adultos também continuem orientando e seguindo também e servindo de exemplo, né? Porque hoje em dia também é contrário, as nossas crianças é que estão ensinando muito mais os adultos, mas que isso realmente seja algo incorporado. A gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo com a doutora Ana Jovina, pediatra e presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, orientando aí os pais e alertando nesse período, que é um período realmente comum de aumento de virose, mas uma possibilidade de que de repente haja até uma redução por conta dessas medidas sanitárias que estão sendo adotadas. E as escolas, por serem também obrigadas a adotar com muito rigor, estão sendo fiscalizadas, e como todos os ambientes devem ser fiscalizados, e o melhor fiscal somos nós mesmos, de que até nós tenhamos essa redução. E isso é bom, porque às vezes no ambiente até controlado, que é de escola, às vezes é mais fácil que em casa que você acaba relaxando um pouquinho mais, né? Em casa está todo mundo ali junto, aí esquece de estar com a máscara. Em casa a gente está em casa, está bem. Na escola não, tem que estar todo mundo com máscara. Então é sempre bom saber disso e ter todos esses cuidados. Então, a escola, o retornar à creche, o pai que ainda mantém a criança em casa, na aula remota, de repente ela pode ir equilibrando um dia remoto, um dia em casa, porque isso também faz bem à criança. As nossas crianças, elas também estão mentalmente e emocionalmente afetadas, não é, doutora Ana? Sim. Ainda bem que a pré-escola e os alterzinhos não fecharam, né? Que nossas crianças as pequenas continuam frequentando a escola. Então, é como você bem disse, as escolas estão adotando os procedimentos de segurança, então ensinando as crianças a se comportarem com segurança para evitar a propagação do vírus. E as nossas crianças nas escolas não estão adoecendo. E eles precisam da escola, Magna. As crianças, os adolescentes precisam ir para a escola com toda a segurança que o momento pede. Porque a escola é essencial, não só para a aprendizagem, mas para o desenvolvimento cognitivo, para a socialização, para a cabecinha das nossas crianças e dos pais. Dos pais também, é uma responsabilidade muito grande que os pais estão tendo em ensinar essas crianças em casa. E eles estão trabalhando, eles não estão tendo aquele tempo que tiveram o ano passado, quando parou tudo. Então, é um estresse para a família, é um estresse para as crianças, então nossas crianças precisam ir para a escola. A escola tem se mostrado no mundo inteiro segura, nossas crianças não estão adoecendo mais por estarem nas escolas. E é tanto que está aí, eles estão na escola, os pequenininhos, que é a população mais afetada pelos vírus respiratórios, né? As viroses respiratórias caíram consideravelmente, mesmo com os meninos na escola, porque está se usando máscara, está lavando a mão, está passando álcool gel. Então, que as nossas crianças consigam ficar na escola e que os que estão em casa consigam voltar para as escolas o mais breve possível. E pensando, como disse a doutora Ana Jovina, é um ambiente controlado e por uma questão até de saúde mental dos pais e dessas crianças, porque se nós estamos afetados com a dificuldade de estarmos interagindo, desse afastamento necessário, né, por uma questão de saúde, mas aquele contato de conversar, de ver pessoas queridas, de socialização, que faz parte do ser humano, isso faz bem à nossa saúde. E a gente pensa que não, mas as crianças elas ficam estressadas, irritadas, e isso é muito ruim. Afeta com certeza, e a doutora Jovina confirma isso. Então, enfim, vamos tentar, né, doutora Jovina, que todos façamos a nossa parte, todos os cuidados para que isso passe o mais rápido possível, até a vacina poder chegar para todo mundo, né, cada um colaborando, dando a sua colaboração, sua cota de sacrifício nesse sentido. Tá difícil, tá? É difícil, mas se a gente não fizer a nossa parte, aí vai demorar mais ainda, né, tudo isso a passar, infelizmente, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Quanto tempo a gente ainda vai viver depende de mim, depende de você, depende de cada um. Se nós seguirmos as regrinhas de ouro, se cada um usar a sua máscara, lavar a sua mão, não aglomerar, quando for visitar os pais, quando for visitar os filhos, manter-se de longe, evitar abraços, evitar aperto de mão, evitar beijo. Hoje, família, Magna, que pode ficar em casa sem máscara, é aquele que habita na mesma casa. Eu, meu filho, minha filha, meu marido. Se eu vou na casa da minha mãe, ali já é um outro núcleo familiar. Eu não posso ficar sem máscara, eu não posso ficar abraçando, beijando, fazendo refeição. Eu vou vê-los, eu vou visitá-los, porque a gente precisa disso, né? Sim. Então, cada um tem que fazer a sua parte, para que isso acabe o mais depressa possível, para que os bares reabram, os restaurantes reabram, que a vida volte ao normal. Depende da gente que essa propagação reduza, que os UTIs reduzam a sua lotação, que as mortes diminuam. Não depende só do governo, depende de cada um de nós também, né? Então, que cada um assuma essa responsabilidade. Que chame para você a responsabilidade para que a gente possa ter dias melhores, né? Com certeza. Doutora Ana Jovina, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. É uma satisfação enorme tê-la conosco. Muito obrigada pelas orientações. Tá? Nosso programa e nossa entrevista, eu tinha dito isso aqui em off antes de a gente iniciar o bate-papo, que a gente deixaria em homenagem à querida doutora Glória Tereza, outra querida aqui do nosso programa, sempre colaboradora. Foi sua antecessora, né, na Sociedade de Pediatria. E, enfim, que aonde estiver, que Deus a esteja assim, acolhendo, e para nós uma memória maravilhosa, e é a nossa homenagem aqui através dessa entrevista, viu? Muito obrigada por tudo, um grande beijo. Eu que agradeço, é sempre muito agradável conversar com você, e todas as homenagens à minha querida Glória. Eu digo que não foi só Thaís e Dudu que ficaram órfãos. Eu fiquei órfã da minha mentora, daquela que segurava na minha mão, daquela que me ajudou a estar na sociedade, que me ajudava a vida inteira, da minha conselheira, da minha colega, da minha ex-vizinha. Então eu tenho muita saudade dela. Foi muito bonita essa homenagem sua a ela. Muito obrigada, agradeço a você. E ela merece todas as homenagens. Com certeza, merece sim. Muito obrigada, doutora Ana. Até uma próxima oportunidade. Grande beijo. Obrigada, até logo. Beijo. Tchau, tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Quero desejar a você um domingo de paz, de fé, de esperança, claro, com todos os cuidados, lembrando sempre, tá bom? Obrigada, Fernando, pelo apoio, obrigada a você pelo carinho da audiência. E lembrando, quer acompanhar o programa de novo, outros temas abordados aqui no Viva Bem? Vai lá no Spotify da Rede Fã FM, você vai ter o programa lá inteirinho para você, para ouvir a qualquer hora, tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus, fica aí com o Fã Brasil e até o próximo Viva Bem! A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem!